Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos fazer aqui então a revisão da aula 3 e da aula 4 hoje, exatamente da 3 e da 4, por quê? Porque semana que vem a gente já tem prova dessa disciplina. Falando em prova, daqui a pouquinho a gente vai lá para o Zoom, a gente vai conversar bastante a respeito da prova de gestão de pessoas, mais algumas orientações, lembrando que eu estou aqui no chatzinho com vocês, tá bom? Então, da aula 3 e 4, nós vamos trabalhar, então, da aula 3, com o programa de integração, né? Onde nós temos por objetivos identificar a influência do mercado de trabalho na área de recursos humanos, ser capaz de realizar um programa de integração e conhecer as técnicas e etapas do programa de integração de pessoal. Analisar casos de empresas que aplicam o processo de integração de pessoal, claro que sim, né? Vamos lá, então? Antes de mais nada, pessoal, nós temos que conhecer então o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. A gente chama de MT e de MRH. Olha só. Segundo o Chiavenato, há um novo perfil de emprego, pois com a revolução da informação, o mercado de trabalho vem se deslocando do setor industrial para o de serviços. A indústria continua com a produção em alta, porém com menos mão de obra, porque as tecnologias e o aperfeiçoamento dos processos têm proporcionado aumento da produtividade. Dentro desse contexto estão o mercado de trabalho, denominado MT, e o mercado de recursos humanos, nosso MRH. Mas o que é mercado de trabalho? Bom, vamos ver então. A relação com o mercado de recursos humanos e mais, ambos podem se relacionar com programas de integração? Vamos entender cada um dos conceitos para estabelecermos a relação. É no mercado de trabalho que ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. O mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo o mercado. Sendo assim, em termos de trabalho, é neste mercado que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações. As ofertas de trabalho fazem, portanto, parte do mercado de trabalho. É possível observar pelo quadro abaixo que ocorrem diferenças nas práticas de gestão de pessoas, de acordo com o mercado de trabalho na relação oferta versus procura. Então, coloquei aqui um paralelo para vocês, gente, está lá no livro de vocês, elaborado pelo autor Chiavenato, muito interessante entre o mercado de trabalho em oferta e o mercado de trabalho em procura, certo? O mercado de trabalho em oferta, ele tem as seguintes características: excessiva quantidade de vagas, competição entre empresas para obter candidatos, intensificação de investimentos em recrutamento, redução das exigências dos candidatos, ênfase no recrutamento interno, orientação para as pessoas e seu bem-estar, intensificação de investimentos em benefícios sociais. Já o mercado de trabalho em procura, ele é insuficiente a quantidade de ofertas de vagas, falta de competição entre as empresas para obter candidatos, redução dos investimentos em recrutamento, aumento das exigências dos candidatos, redução de investimentos em treinamentos, ênfase no recrutamento externo e orientação para o trabalho para a eficiência, certo? Interessante a gente observar em linha e fazer este paralelo entre o mercado de trabalho em oferta e o mercado de trabalho em procura. O nosso MRH, então, nosso mercado de recursos humanos, já que a gente conheceu o nosso mercado de trabalho. O MRH, ele pode, de acordo com o autor Chiavenato, apresentar-se em situação de oferta, ou seja, abundância de candidatos, ou de procura, escassez de candidatos. Ele representa o número de pessoas dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando e que se interessam pelas vagas oferecidas, certo? Então nós temos aqui, gente, também um paralelo entre o comportamento dos candidatos no mercado de recursos humanos, o em oferta e o outro em procura, mercado em oferta e mercado em procura. Vou ler uma linha para vocês aqui, por exemplo, o mercado de RH em oferta, excessiva quantidade de candidatos, o mercado de RH em procura, insuficiente quantidade de candidatos. Bacana vocês lerem todos eles em linha e conhecerem, tá no livro digital de vocês lá para vocês observarem isso e complementarem os seus estudos, tá bom? A velocidade das mudanças que ocorrem no cenário econômico altera a configuração do mercado de trabalho, sem sombra de dúvida, né? É o cenário que a gente está vivendo hoje, atualmente, né? Onde a gente está com um mercado de trabalho realmente com uma demanda muito pequena.
É apontado que com a mesma velocidade que se criam novas oportunidades de trabalho, ocupações são extintas. Sendo assim, muda também o mercado de recursos humanos. Você sabia que já existiu a profissão de despertador? Imagine-se sendo acordado com batidinhas em sua janela, toque-toque, ou porta, em vez do agradável som de música, que pode ser usado em seu celular nos dias de hoje. Pasmem, acredite, mas já aconteceu, tinha sempre uma pessoa, né? A gente vê muito nos filmes antigos, principalmente nos hotéis, né? O que acontecia muito? As pessoas chegavam e batiam na porta para acordar os seus hóspedes. Atualmente, a produção de computadores, equipamentos, programas de automação e softwares rende 3 vezes mais do que o setor automobilístico, de acordo com Keavenat. Cada vez mais podemos considerar que programas de acolhimento e boas-vindas podem marcar o início de um saudável relacionamento profissional. De acordo com o que mostra Keavenat, o que o cenário econômico e social mostra já há algum tempo é que o estilo de trabalhar, crescer e depois se aposentar em uma empresa já está superado. Novas formas de trabalho vêm se mostrando válidas, como saída para um mercado de trabalho cada vez mais enxuto, como o trabalho terceirizado, temporário, de tempo parcial, horários flexíveis, entre outros. Assim, quanto maior o grau de confiança estabelecido no início das atividades profissionais, maiores as chances de haver boas negociações e ganho para ambas as partes. Falei no despertador ali, deu uma bocejada aqui, desculpa pessoal. Muito interessante, olha só. Uma forma de trabalho que está crescendo em todo o mundo, está crescendo mesmo, é o teletrabalho ou home office, que significa realizar o trabalho à distância. Essa medida auxilia pessoas e empresas. Para as empresas, existe a vantagem em relação aos custos, qualidade do serviço e produtividade. Para o trabalhador, a grande vantagem é poder controlar o próprio horário de trabalho, poder estar mais próximo da família e evitar congestionamento de trânsito, com perda de preciosa energia que pode ser canalizada para o trabalho. Interessante ter essa questão no livro, porque a gente está vivendo realmente isso diariamente, né? Bem como a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo aqui, eu, por exemplo, estava fazendo home office, fazendo meu teletrabalho, passando para vocês, então, essas aulas atividades, né? Vamos lembrar, tem crescido muito. E depois, acredito que da pandemia, a gente vai ter alguns legados. E um desses legados que vai ficar, com certeza nenhuma, é o teletrabalho ou o home office, aí com uma boa alternativa até de renda para aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, perderam o emprego. E daqui a pouco a gente precisa empreender e achar da criatividade para continuar o nosso ganho. Princípios e elementos de integração de pessoas na organização, certo? Tudo isso, pessoal, a gente está falando para chegar na importância da integração dentro de uma organização, tá? Então a integração o que é? É um treinamento para inserir o povo colaborador no contexto profissional que se inicia e também pode ser chamado de socialização. Várias empresas chamam aquele período, né, onde os trabalhadores novos entram, de socialização ao invés de integração, né? Ou então pegar os trabalhadores antigos e fazer então a socialização deles também com o público novo. Bacana. Os programas de integração são realizados para que o novo colaborador conheça a cultura, os costumes organizacionais, valores, princípios que norteiam os negócios e ações diárias. De acordo com Pontes, em 2008, cada empresa tem seu modo de ser, suas políticas, padrões de comportamento de todos aqueles que pertencem àquela organização. Portanto, nunca haverá uma empresa igual a outra, considerando em seu aspecto social. Para Pontes, há duas partes no programa de integração, a de ambientação e a da integração propriamente dita em si. As diferenças são apresentadas a seguir. Olha só, ambientação de pessoal. Trata-se de um programa com menor duração, podendo ser feito em um único dia ou mesmo em horas. Normalmente é realizado pelo pessoal de RH, Recursos Humanos. Nesse momento é bastante valioso para esclarecimento de dúvidas e informações variadas sobre benefícios, horários, direitos e deveres gerais. A estrutura da empresa também pode ser apresentada no momento de ambientação.
Integração de pessoal, né, ou a integração em si, como a gente falou. Esse tipo de programa é bem mais amplo e demorado. Ele visa facilitar a integração do novo colaborador à equipe de trabalho e também fazê-lo entender a cultura da empresa. De acordo com Pontes, a integração de pessoal deve transmitir as normas, políticas e programas de modo mais profundo. As pessoas com quem irá se relacionar, entre outras coisas, mais a respeito da empresa, de uma forma mais prolongada, certo? Atenção, olha só, é essencial realizar a integração do novo colaborador, com certeza. Porém, também é preciso atentar-se aos colaboradores mais antigos, pois eles também necessitam saber das informações, ainda mais das informações atuais. O mundo organizacional sofre impacto das mudanças que ocorrem em toda a sociedade, e assim é natural que as organizações tenham que realizar adaptações. Falando do mundo organizacional sofrer impacto, a questão da globalização que veio com muita força, ela muda diariamente. E diariamente a gente tem que ter essa flexibilidade. E essa flexibilidade tem que passar, caros administradores, caros líderes, para os liderados. E os liderados devem saber o que está acontecendo. Então, não somente o novo, também o colaborador antigo. Os colaboradores mais antigos têm o direito de saber sobre as transformações e mudanças que envolvem a empresa em que trabalham, bem como as ações adotadas por esta. Dessa forma, os programas de integração devem ser utilizados em vários momentos e devem contemplar todos os colaboradores da organização. Lembrem-se, pessoal, pensar em estratégia para integrar o colaborador é uma medida importante, já que assim a empresa ganha em desempenho e satisfação. Se o novo colaborador se sente bem recebido, é provável que ele desenvolva afinidade com a organização e queira permanecer, garantindo níveis adequados de produtividade. Quanto ao colaborador veterano, vale a mesma regra. Cuidar para que este se sinta cada vez mais satisfeito com a organização, dedicando-se ao trabalho que desenvolve. Programas de integração são consideradas boas ferramentas para auxiliar na gestão de pessoas. Eu até diria assim, isso eu estou dizendo que seria o primeiro passo da gestão de pessoas, né? A integração, a socialização da pessoa nova junto com a pessoa antiga, para que tenhamos então um bom relacionamento e que a pessoa realmente saiba todas as questões da missão, da visão e dos valores de uma organização. Técnicas e etapas de um programa de integração, certo? Lá no livro didático de vocês tem muito completo, isso aqui muito bacana para quem gosta de gestão de pessoas. Eu estou passando de uma forma resumida, até porque nós temos duas revisões, gente. A forma como os novos integrantes são recebidos na organização e a forma como os veteranos se sentem em termos de valorização pessoal e profissional determinam em grande parte o sucesso da empresa. Por essa razão, detalhar as técnicas e etapas do programa é de grande relevância para auxiliar a empresa nessa busca pela gestão voltada para as pessoas. Quando a organização contrata um colaborador, há uma expectativa de contar com um profissional apto e qualificado, certo? Porém, nem sempre é assim. Além do mais, para que o novo integrante realize as tarefas de acordo com as necessidades da empresa contratante, é necessário prepará-lo. A melhor forma de se fazer isso é por meio de treinamentos. Como que a gente prepara pessoas? Treinando, que integram de maneira eficaz. Isso é possível utilizando os programas de integração. O ideal seria que se aplicasse um programa completo, com o máximo de informações possível. Ao iniciar seu trabalho em uma empresa, o profissional é tomado por uma variedade de sentimentos e expectativas quanto ao que irá encontrar. Sentimentos como insegurança e ansiedade se afloram. Sendo assim, sentir-se acolhido pode ser uma referência bastante favorável. Esse é um dos objetivos de se investir em programas de integração. A partir de um início favorável e positivo, o colaborador tenderá a se identificar com a organização na qual está iniciando seu trabalho e desta forma traça seus próprios objetivos para permanecer dela, ou seja, ter a sua continuidade, certo?
A técnica de integrar pessoas à empresa se inicia desde o momento da contratação. Algumas empresas adotam a política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados no período iniciem suas atividades juntos. Isso facilita para o departamento de pessoal, que deve realizar procedimentos de contratação e informar aos colaboradores sobre o programa de integração. Para casos em que apenas um profissional é contratado no período, o procedimento deve ser mantido. O mesmo cuidado deve ser dispensado, ainda que para um único novo colaborador. A empresa também pode optar por aplicar um programa de integração à distância, por meio de programas desenvolvidos em plataformas específicas ou intranet, que é aquela internet dentro da empresa, onde os colaboradores participam de uma forma segura. Como já abordado, cada organização estabelece como fazer a integração. No entanto, veremos os tópicos que normalmente são apresentados em um programa de integração. 1. Conhecendo a empresa, fundamental. A primeira coisa a apresentar em um processo de integração diz respeito à história evolutiva da empresa. O colaborador ele tem que saber para quem está trabalhando e o que ele vai fazer. 2. Ainda devem ser apresentados os valores, a missão da empresa e sua visão. Ou seja, para onde se pretende ir e aonde se quer chegar. Com isso a gente já vai dando o toque para o colaborador da questão dos valores e da nossa missão. Direitos e deveres. 3. Em direitos e deveres são abordados os direitos do colaborador, ou o que a empresa oferece como os benefícios, refeições, assistência médica e odontológica, entre outras, bem como os deveres do trabalhador, quais sejam sua jornada de trabalho a cumprir, os horários, as entregas de trabalho, respeitar a segurança, as regras e políticas organizacionais. 4. No tópico Departamento de Pessoal, a empresa oferece informações sobre questões referentes ao contrato de trabalho, que inclui entrega de documentações, jornada de trabalho, remuneração e datas de pagamento, uso de uniforme, tolerâncias e faltas e atrasos. Os benefícios que a empresa dispõe e regras de uso como convênios, associações, assistência médica e odontológica, vale alimentação, entre outros. Então esse é um tópico interessante que o empregado precisa saber. O empregador tem a missão de passar. 5. Sistemas de informação e de comunicação, uso da intranet, internet, regras de envio de e-mails, uso de aparelhos telefônicos, enfim, esse é o momento da gente balizar o nosso trabalhador, o que pode e o que não pode. Processos produtivos e serviços. Neste tópico se aborda sobre os produtos ou serviços da empresa, bem como os padrões de qualidade adotados pela organização. A posição no mercado e a comercialização dos produtos e serviços também devem ser abordados. 7. Relação da empresa com o meio ambiente, programas de qualidade de vida e de responsabilidade social. Se eles fizerem parte desta, devem ser apresentados também no momento da integração. 8. O que se pode fazer ao final do processo ou em algum momento específico é apresentar o novo colaborador aos setores de trabalho, diversos setores, com ênfase nos setores e nas pessoas que farão parte de seu processo de trabalho. Certo, pessoal? Lembrem-se, para que haja uma boa aceitação e adesão dos colaboradores aos programas de integração, é necessário que fiquem claros os objetivos e como será a dinâmica do programa. As pessoas, ao sentirem-se ameaçadas, tendem a negar ou rejeitar aquilo que é novo. O mais importante não é a quantidade de informações apresentadas, mas a qualidade das informações que iremos apresentar ao nosso colaborador. Pensem nisso, administradores. Certo, pessoal? Fizemos aqui uma rápida revisão da aula 3. Vamos para a atividade 3. Lembrando, vou abrir o Zoom. Preciso conversar muito com vocês. Quero a participação de todos. Muito importante isso, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tenho notícias sobre a prova de semana que vem e o nosso possível retorno também às aulas. Número 1. Os programas de integração são realizados para que o novo colaborador conheça a cultura, os costumes organizacionais, os valores, princípios que norteiam os negócios e ações diárias. Sobre o programa de integração, coloque verdadeiro ou falso.
A integração é um treinamento para inserir o novo colaborador no contexto profissional? Sim, verdadeiro. O programa também pode ser chamado de socialização. Diversas empresas chamam o programa de integração de socialização, verdadeiro. O objetivo que o novo colaborador conheça a cultura e os costumes organizacionais, o objetivo é esse, realmente que ele já entre para a empresa conhecendo como funciona a empresa e o que ela representa também para os seus colaboradores. Na integração não são informados os valores, princípios que norteiam os negócios e ações diárias. Falsos, são informados sim. É nesse momento que o colaborador aí vai ficar sabendo do que acontece na empresa. Deve-se informar a missão, visão e valores que definem a organização, ponto de partida da integração, bem bacana. Não é relevante informar na integração os objetivos da organização? Claro que é, essa alternativa está falsa, é muito relevante sim. Então a nossa alternativa correta aqui na questão número 1 é a letra B, fácil, né? A gente viu aí na revisão. A técnica de integrar pessoas à empresa se inicia desde o momento da contratação. Pode-se dizer que algumas empresas adotam a política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados no período iniciem suas atividades juntos. Grandes empresas, pessoal. Afirmativa 1. Ao iniciar seu trabalho em uma empresa, o profissional é tomado por uma variedade de sentimentos e expectativas quanto ao que irá encontrar, porque sentimentos como insegurança e ansiedade se afloram. Sendo assim, sentir-se acolhido pode ser uma referência bastante favorável. Perfeitamente. Então, tanto a afirmativa 1 como a 2, elas são verdadeiras e ambos se relacionam e até pode dizer que se complementam, né? Que a afirmativa 2 está complementando a afirmativa 1, então elas se relacionam. Então, a alternativa correta é a letra C, certo, pessoal? 3. Complete as lacunas e escolha a alternativa correta. Vamos fazer juntos essa aqui então, olha lá. As empresas podem utilizar programas de integração ou socialização, como queiram, mas ali é integração, visando melhorar a percepção do colaborador. Se a organização desenvolver esse processo de forma genuína, provavelmente os colaboradores terão a percepção de que a empresa realmente se importa com o seu desenvolvimento e bem-estar na organização. A alternativa correta aqui então está clara, é a letra D. 4. Se o mercado de trabalho está em baixa, poucas vagas são lançadas no mercado. Então os comportamentos das empresas mudam e a preocupação com estes atrativos diminui, pois há mais candidatos disponíveis do que vagas ofertadas. A regra que vale para a oferta e procura de vagas disponíveis para serem ocupadas determina o mercado de trabalho. Se as empresas estão oferecendo muitas oportunidades de emprego, então aquela que quer buscar candidatos tem que lançar atrativos, palavras de Chiavenato. Esses atrativos podem ser considerados como 1. Melhores salários, 2. Benefícios, 3. Cargos e salários, 4. Sazonalidade, 5. Plano de carreira. Bom, aqui só tem uma alternativa que está errada, pessoal, né? Que é a sazonalidade, né? Que é aquele emprego temporário, né? Dentro de um determinado período ou não. Então, os atrativos, né, para o funcionário são melhores salários, sim, benefícios, sim, cargos e salários, importantíssimo, porque ele quer saber como é que vai ser a sua evolução dentro da empresa. E o plano de carreira, bem definido, então, cada 3 anos tem um triênio, cada 5 anos tem um quinquênio, cada 10 anos eu vou mudar o meu patamar, enfim, algumas coisas assim que gerenciou a empresa. A alternativa correta é a letra E. Certo, gente? Vamos para a aula 4, revisão, não vamos parar? Vamos puxar um fôlego aqui que não está fácil aqui para todo mundo, mas vamos lá então. Aula 4. Aula 4 nós vamos falar muito de clima organizacional e pesquisa de clima organizacional. Muito bacana, certo? Fiz de uma forma bem resumida realmente, porque tanto o clima como pesquisa organizacional, eles possuem um amplo, um vasto, uma vasta teoria, e dentro do livro de vocês está muito bacana, porque está apresentando modelos de clima organizacional. Não vou mostrar aqui porque a gente vai ficar, então, até amanhã conversando, certo? Mas nós temos como objetivo dessa revisão, dessa teleaula, conhecer os conceitos de motivação e satisfação no trabalho, compreender o que é clima organizacional e como identificá-lo, compreender o que é pesquisa de clima, aprender a elaborar uma pesquisa de clima organizacional com alguns pontos principais e conhecer os modelos de relatórios de resultados e planos de ação, que esse eu deixei lá no livro didático de vocês para você
muito extenso realmente, tá bom? Mas vamos lá. Pesquisa de clima organizacional. O clima organizacional, de acordo com Luz, e Luz, ele tem vários livros que falam a respeito disso, reflete a atmosfera psicológica que envolve empresa e funcionários. Existem formas de se identificar a percepção do colaborador sobre a empresa e seu trabalho. E uma maneira eficaz de fazer isso é por meio da aplicação de uma ferramenta de pesquisa. Trata-se da pesquisa de clima organizacional, a nossa chamada PCO, que compreende o desenvolvimento de questões que serão analisadas e respondidas pelo colaborador, de uma forma, gente, não exata, e sim mais didática. Lá no livro de vocês tem bem bacana as formas, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, tá bom? Vamos entender o que é clima? Olha só, clima, quando eu estou falando de clima, não é o clima que está no dia de hoje ou no dia de amanhã, é o clima organizacional, administradores. Estamos falando de clima empresarial. E o clima organizacional, ele reflete como o ambiente é percebido, se é tenso, favorável, positivo ou agradável. De acordo com Luz, clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Para ele, 3 palavras estão presentes quando os mais diferentes autores conceituam o clima organizacional: percepção, satisfação e cultura organizacional. Cultura que a gente fala, entendeu? Percepção, satisfação e cultura, fundamentais dentro do clima organizacional. E o objetivo da pesquisa de clima é apontar os aspectos positivos da empresa e aqueles que devem ser desenvolvidos. Além disso, é necessário aprimorar os pontos de fragilidade e reforçar aqueles que são vistos como positivos na visão dos colaboradores, que vivenciam o dia a dia organizacional. Clima. Vamos falar um pouco mais de clima? Vamos lá então. Os elementos que indicam o estado do clima organizacional são denominados dimensão e podem ser representados por, vamos ver então, 2 revisões, gente, não é fácil, mas vamos lá. O ambiente físico da organização. Um arranjo físico do espaço de trabalho que facilita a comunicação e o acesso. A ergonomia visa conforto e segurança no ambiente profissional. A atuação da liderança. Empresas que praticam uma moderna gestão de pessoas têm seus líderes trabalhando junto à sua equipe e não em salas exclusivas ou de portas fechadas. Remuneração. Possibilidade de desenvolver carreira, trabalho desafiador, comunicação, estilo de gestão, relacionamento interpessoal, entre outros. Todos esses elementos, pessoal, fazem parte para indicar um clima organizacional favorável ou desfavorável, ou então que realmente requerem que seja feita uma pesquisa para que a gente possa detectar o que está acontecendo, né? A administração do clima organizacional depende de como os gestores conduzem os processos produtivos, as relações interpessoais, os momentos de conflito, entre outros fatores. Além disso, o colaborador revela qual o grau de satisfação com a empresa, em diversos fatores, como comunicação, benefícios, condições de trabalho, etc. Com essas informações, ações são praticadas no sentido de atender às expectativas e manter o clima sempre positivo. A liderança tem grande participação na motivação e no desempenho dos colaboradores, e a satisfação e o comprometimento destes levam a organização ao alcance de seus objetivos. A verificação da satisfação do colaborador por meio da pesquisa de clima levanta informações e permite que ações sejam desenvolvidas para corrigir as falhas e tornar o ambiente mais propício ao desenvolvimento organizacional. Para a elaboração de uma PCO, pesquisa de clima organizacional, é importante que seja feita uma análise mais ampla da organização. A condução da pesquisa de clima organizacional não é feita somente pelos colaboradores responsáveis pela área de recursos humanos, mas pode e deve contar com uma consultoria externa, a fim de garantir a imparcialidade e a isenção no trato com os dados levantados. Vamos conhecer alguns aspectos para a implantação de uma pesquisa de clima organizacional. Algumas etapas devem ser levadas em consideração no momento da elaboração da pesquisa de clima. E uma delas é a estruturação. Olha ali, ó. Envolve adequar o conceito de clima organizacional à cultura da empresa. E além disso,
Mapear os temas de maior interesse para a pesquisa no momento e outros que possam ser desenvolvidos nos próximos anos. Divulgação. Esta etapa é considerada vital para o sucesso deste trabalho, pois envolve sensibilizar o colaborador quanto à importância de sua participação. Com certeza, depois de ter sido feita a pesquisa, e eu vou fazer aqui um parênteses, né? A divulgação, ela é importante, porque a gente vai estar dando retorno para o nosso colaborador conhecer realmente como é que foi a participação, não só dele, mas de todos os colaboradores da empresa, certo? Coleta de dados. Há várias maneiras de se coletar informações, por exemplo, por meio de entrevistas. Porém, a mais usual é por meio da aplicação de questionários, eu vou falar disso. O questionário pode ser desenvolvido para ser aplicado pela internet ou por meio de cópias impressas a serem preenchidas e entregues em urnas. Porém, seu conteúdo não se altera em função disso. Muito importante aqui, pessoal, olha só. A pesquisa de clima organizacional deve contemplar assuntos que tragam retorno sobre as percepções e a satisfação do colaborador em relação à organização. Assim, por meio das informações obtidas, a empresa poderá agir preventivamente, alinhando interesses individuais e organizacionais em busca de um resultado satisfatório para ambas as partes. Instrumentos de pesquisa na prática, os modelos de formulários. Atenção, pessoal, aqui, muito importante. Segundo Luz, é preciso realizar anualmente uma pesquisa sobre clima, ou então a cada 2 anos. Pode ser aplicada por meio de entrevistas, painel de debates ou questionários. Vou explicar um pouquinho desses 3 e depois eu vou falar por que o questionário é muito importante. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada tipo de ferramenta. A entrevista é uma ferramenta que requer mais tempo, pois é realizada individualmente. A aplicação de uma pesquisa de clima, utilizando a entrevista, oferece a oportunidade do colaborador dar a sua opinião, se expressando de forma aberta e acompanhado por um profissional que o deixa à vontade para falar, dizendo o que pensa a respeito da empresa. O painel de debate se mostra o mais econômico, por ser feito com diversas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, reúne-se de 5 a 10 pessoas que vão conversar com o avaliador, expondo o que pensa sobre um determinado tema. O condutor, a pessoa que está aplicando, deve atuar apenas como ouvinte, e sua atuação se limita a focar o assunto que está sendo abordado. Falando dessas duas, da entrevista e do painel de debates, olha só, ambas as ferramentas elas podem apresentar vantagens e desvantagens. Entretanto, há um aspecto que deve ser considerado ao se fazer a escolha por uma dessas ferramentas. Elas não possibilitam comparações entre um ano a outro a respeito do clima organizacional, certo? Então a empresa não vai ter esse balizador, não vai fazer esse paralelo, certo? Por serem mais subjetivos e de difícil mensuração, as informações são tratadas em dado momento e não se consegue avaliar se houve melhora ou piora na satisfação geral e nas demais análises, certo? Então, muito cuidado na escolha do instrumento. Por essa razão, pessoal, aqui é que o questionário ele se revela uma ferramenta mais usual, pois é mais prático. Preserva o anonimato. Na entrevista vai estar cara a cara, no painel vai estar exposto. Preserva o anonimato dos colaboradores. E as informações podem ser comparadas no futuro, certo? Ou, então, comparadas com aquelas do passado. De acordo com Sherman, em um questionário, as questões podem ser do tipo de preencher colunas ou de múltipla escolha. Entre as principais vantagens da utilização do questionário estão o custo, que é relativamente baixo, e o anonimato, que torna as respostas mais confiáveis. E as pessoas que estão sendo entrevistadas, então questionadas, elas se tornam mais tranquilas a responder. Por quê? Porque elas estão anônimas, né? E as pessoas, elas são dessa forma. E para um balizador empresarial, muito importante também esse anonimato. Ao mesmo tempo que o anonimato é fundamental para que o colaborador se sinta confortável, ao preencher uma pesquisa de clima, este fator pode tornar-se um complicador, seja pelo possível preenchimento sem compromisso ou por baixa adesão.
Uma das formas de se evitar isso é promover o engajamento dos colaboradores e tratar as informações com o respeito e a seriedade necessárias. Na implantação da PCO na empresa, na primeira coleta de dados, a divulgação não se limita a informar quando e como ocorrerá a aplicação da pesquisa, mas a apresentar o que é a pesquisa de clima organizacional, como ela acontece, quais são os objetivos a serem alcançados com o uso desta ferramenta. É importante esclarecer que se trata de uma ferramenta que auxilia na gestão de pessoas e na tomada de decisões, uma vez que traz informações de como está a percepção dos colaboradores em relação a vários aspectos da organização, certo? Algumas dicas sobre montagem da pesquisa de clima organizacional, as técnicas de análise e decisão. Portanto, pessoal, é um resumo do resumo, tá? Depois essa montagem, essas técnicas estão bem detalhadas mesmo no livro, tá bem bacana mesmo, muito bom o livro didático digital de vocês nesse sentido de gestão de pessoas, hein? Elaborar uma ferramenta de pesquisa de clima envolve pensar e realizar algumas escolhas. Como já vimos anteriormente, o questionário pode ser impresso ou online. O modelo de aplicação por meio de formulários impressos costuma ser o mais aceito. Já na pesquisa eletrônica ainda há receio de alguns colaboradores em relação à quebra de anonimato. As perguntas que compõem o questionário devem atender às necessidades da empresa. A aplicação somente é eficaz se o colaborador entender que o anonimato é de fato respeitado. Essa condição é facilitada por meio da aplicação de questionários impressos. Para a Luz 2003, o gerenciamento do clima é uma ação estratégica, uma vez que a satisfação dos colaboradores faz diferença na produtividade deles. A pesquisa de clima auxilia a empresa a verificar o que pode ser melhorado. Aplicar todas as etapas é fundamental para o sucesso deste processo. O autor atribui 11 fatores a serem considerados na pesquisa de clima organizacional. 1. Apoio e aprovação da direção. 2. Planejamento da pesquisa. 3. Definição de variáveis. 4. Montagem do questionário. 5. Parametrização. 6. Divulgação da pesquisa. 7. Aplicação e coleta de dados. 8. Tabulação dos dados. 9. Emissão de relatórios. 10. Divulgação dos resultados. E 11. Definição dos planos de ação. Divulgação dos resultados e o relatório de pesquisa de clima organizacional. Ações referentes aos resultados encontrados. A tabulação dos dados da pesquisa é de extrema importância, pois mede de forma estatística a percepção dos colaboradores a respeito da empresa. O processamento pode ser feito de forma manual ou eletrônica, e isso vai depender do número de participantes. Se o número de participantes for elevado, convém optar pela utilização de programas específicos. Nesse caso, nós vamos precisar envolver um profissional especialista em informática. As análises sobre os resultados numéricos alcançados não prescindem de uma minuciosa e criteriosa interpretação deles. As correlações devem ser feitas para um completo entendimento da percepção de todos os colaboradores, considerando os critérios escolhidos. Assim, olhares sobre grupos por idade, tempo de serviço, áreas, gestores, escolaridade, entre outros, podem ser reveladores. É possível encontrar uma parcela de colaboradores insatisfeitos com determinados aspectos da empresa, mesmo dentro de um universo satisfeito no geral. Não ter uma visão sobre esses pontos pode elevar o crescimento da insatisfação, com possível contaminação do clima, transformando-o em desfavorável a outros colaboradores. Com isso, pessoal, tem o Índice de Satisfação Geral, nosso chamado ISG, que ele traz o número que representa o resultado geral e serve como referência para a comparação entre resultados ao longo do tempo. Costuma-se aplicar a pesquisa de clima organizacional a cada ano, ou no máximo a cada 2 anos, E o ESG, Índice de Satisfação Geral, aponta se os resultados estão em ascensão, estagnados ou em declínio. É como um termômetro. Sugere que ações precisam ser realizadas, do contrário, a tendência é de que o quadro piore. Pesquisa de clima organizacional, gente, é muito importante para trazer
esse feedback junto aos funcionários, né? Claro que a gente quer saber o grau de satisfação, mas também a gente quer saber aonde a gente está pecando, onde a gente precisa realmente fazer algumas alterações para melhorar essa condição dentro da empresa. Após a tabulação dos dados e análise dos resultados, chegou o momento de realizar o relatório, que deve ser o mais completo possível. Uma forma eficaz de se elaborar o relatório é por meio de apresentação de gráficos e comentários pertinentes a cada um deles. Estamos iniciando agora uma importante fase da pesquisa de clima, que é a divulgação dos resultados da pesquisa. Muito importante. Está terminando? Está terminando, mas é muito importante. A direção da empresa precisa dos dados para analisar seu negócio e a percepção dos colaboradores, ou pode estar iniciando conforme a pesquisa. Cada dimensão deve ser apresentada, mas antes disso, é importante mostrar o Índice de Satisfação Geral, o ISG. Comentários são necessários para ressaltar os aspectos que trazem satisfação e os que denotam insatisfação com determinada dimensão em relação à empresa como todo. A divulgação dos resultados aos colaboradores é essencial, uma vez que participaram e criaram a expectativa de conhecer os resultados. Para que isso ocorra, podem ser escolhidos vários canais de comunicação, como jornais internos, murais, reuniões com líderes e funcionários, intranet, edições especiais de jornais internos, entre outros, que julguem mais convenientes. Preferencialmente para os colaboradores, os dados devem ser apresentados de forma clara e objetiva, traduzindo os resultados gerais das dimensões. No exemplo a seguir, veremos o Índice de Satisfação Geral, ISG, em um possível formato a ser apresentado aos colaboradores. Coloquei aqui, pessoal, um exemplo aqui, de um gráfico em forma de pizza, aonde então estamos apresentando aos colaboradores. Claro que aqui a gente não consegue dar uma visão aqui porque está preto e branco, está lá no livro de vocês, mas vamos considerar que a percepção positiva é a grande maioria, 84%, e a percepção negativa, os 16%. Isso é importante porque o colaborador vai sentir realmente o que está acontecendo dentro da empresa. Que uma minoria, de repente, está com uma percepção muito negativa do que vem acontecendo, mas uma maioria está bem. Pode ser o contrário? Bom, pode ser ao contrário. Aí você, gestor, vai ter que estar preparado para realmente modificar algumas coisas dentro da empresa, certo? Modificar, inclusive, a cultura organizacional, né? Consequentemente, o clima dentro da organização. Tá bom, gente? Terminamos aqui a revisão da nossa quarta aula. É muito bacana o tema. Eu gosto demais realmente de falar a respeito disso. De vez em quando, por a gente ficar um bom tempo aqui, né? Cansa um pouquinho, mas é bem bacana. Vamos fazer as atividades? Esqueça, eu estou no YouTube, eu já vou abrir o Zoom para vocês, tá bom? Número 1. Elaborar uma ferramenta de pesquisa de clima envolve pensar em realizar algumas escolhas, uma vez que já se tenha decidido sobre a aplicação da pesquisa de clima. Alguns cuidados quanto à divulgação são necessários. Coloque verdadeiro ou falso. Quanto à divulgação, bom, primeiro, sensibilizar os colaboradores sobre a importância da aplicação desse instrumento, importantíssimo, porque é onde a gente vai conversar com eles para instigar que eles façam de uma maneira correta e séria a pesquisa. Apresentar o objetivo da pesquisa, sem sombra de dúvida, né? A gente não pode estar apresentando ao nosso colaborador, indagar a ele que faça uma pesquisa sem saber o porquê que nós queremos essa pesquisa. Não há necessidade de apresentar o modo como os dados serão colocados? Claro que é interessante, claro que existe a necessidade. Essa alternativa está incorreta, é o fundamental, que a gente falou aqui na última parte aqui da nossa revisão. O colaborador tem que estar ciente do que está acontecendo na organização. O gestor deve fazer supervisão direta no colaborador no momento do preenchimento do questionário? Não, porque o questionário ele é preenchido e tem que ser de forma anônima. Caso queira colocar o nome, rubricar sem problema, mas não é o nome que nós, profissionais, gestores, líderes, coordenadores, o nome que vocês entenderem melhor, queremos saber. O que nós queremos saber é como está se portando as atitudes, como está o clima, como está o ambiente organizacional da nossa empresa. Está errado, a alternativa correta aqui é a letra D, certo? Número 2, complete a lacuna e escolha a alternativa correta. Vamos junto então. A tabulação dos dados da pesquisa é de extrema importância, pois mede de forma estatística a percepção dos colaboradores a respeito da empresa.
processamento pode ser feito de forma manual ou eletrônica, e isso vai depender do número de participantes. Então, com isso, a tabulação pode ser feita considerando as seguintes variáveis: por diretoria, regime de trabalho, tempo de serviço, domínio, por escolaridade e pelo nosso ISJ, que é o Índice de Satisfação Geral. Alternativa correta aqui, pessoal, é a letra A. Número 3. Se o objetivo da aplicação da pesquisa de clima organizacional é identificar o que sente o colaborador em relação à organização, o que o motiva, como se engaja a atingir os objetivos organizacionais, é necessário que sejam estabelecidos os aspectos que se quer conhecer. Também é fundamental para a implantação e formação de um comitê, para que seja definida a ferramenta de coleta de dados. Sobre as ferramentas de coleta de dados, é correto afirmar que 1. A entrevista é uma ferramenta que requer mais tempo? Sim, ela é feita de forma individual, requer muito mais tempo. 2. O painel de debates é realizado individualmente? Não, o painel de debates é realizado com um grupo de 4, 5, 6 pessoas aí, onde fica então um mediador, né, colocando, não é nem um mediador, um condutor, vamos dizer assim, que é o termo que o livro usou, que a matéria usa, para que faça então essa intermediação aí dentro da pesquisa. 3. O questionário se revela uma ferramenta mais prática. Eu entendo que, não só eu, como também o método científico entende que sim, né? E ela é mais eficiente também para que a gente tenha dados mais precisos. 4. O painel de debates se mostra o mais econômico? Eu acredito até que se mostra mais econômico, por reunir o quê? Por reunir um grande grupo e fazer junto, então, um grande grupo não, um pequeno grupo, e fazer junto com as pessoas, né? O que demanda de menos tempo, né? Não vai ter gastos e a gente vai ser um mero debate onde o condutor ele vai anotar ali as principais questões ali envolvendo. Sim, o questionário não preserva o anonimato dos colaboradores, muito pelo contrário, né? Número 5 ali. O questionário ele é totalmente anônimo. Então, a alternativa correta aqui, gente, o que está correto são as alternativas 1, 3 e 4. Alternativa B. Questão 4. Relacione a coluna numérica com a respectiva descrição das fases da pesquisa de clima organizacional. Essa fase, pessoal, não comentei com vocês dentro da nossa revisão, pois ela é bem extensa realmente, mas vamos fazer juntos aqui então. 1. Fase de alinhamento do programa. Com a direção da empresa deve haver alinhamento? Até falei alguma coisinha. Sim, deve haver. E para apresentar as vantagens em adotar uma pesquisa de clima organizacional. Também. 2. Fase das escolhas. Ela vai entrar para compor o comitê que cuidará de todo o processo. 3. Fase de identificação das bases. Compreensão dos objetivos organizacionais, missão, visão e princípios organizacionais. 4. Fase de alinhamento e definição das dimensões. São os temas que farão parte da pesquisa de clima organizacional. E 5. A fase de comunicação é a transmissão para os colaboradores sobre a realização da pesquisa de clima organizacional. A alternativa correta aqui da questão número 4 é letra A, pessoal, certo? Chegamos ao final de mais uma disciplina, gestão de pessoas, fizemos a revisão aqui um pouco mais curta cada uma, para que a gente não fique tão prolongado no tempo, mesmo assim a gente se prolongou um pouquinho, né? Enfim, pessoal, estou aqui no chat do YouTube aqui, agradeço a presença de todos, vou esperar vocês lá no Zoom, tem muita informação para passar, preciso de vocês lá, para que a gente converse principalmente sobre a prova da semana que vem e sobre o nosso possível retorno às aulas, como será. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos e até mais.